João capítulo 18. Jesus é traído e preso. Tendo Jesus partilhado essas palavras, saiu acompanhado por seus discípulos e atravessou o vale de Quidrom. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com seus discípulos. Então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: A quem procurais? Responderam-lhe: A Jesus de Nazaré. Ao que lhes respondeu Jesus: Eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhes disse: Eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou de novo: A quem procurais? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. Jesus lhes exclamou: Eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixai estes homens seguirem seus caminhos. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: Não perdi nenhum de todos os que me deste. Nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Então Jesus ordenou a Pedro: Embainha a tua espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Jesus diante das autoridades. Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram, e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia sugerido aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Pedro nega ser discípulo de Cristo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Entretanto, Pedro teve de ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a criada encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a jovem criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Pedro respondeu: Eu não sou. Fazia frio e os servos e os guardas estavam ali. Tendo acendido uma fogueira, esquentavam-se, e Pedro estava em pé entre eles, aquecendo-se também. Jesus diante do sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus sobre seus discípulos e sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei frequentemente nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta àqueles que me ouviram o que lhes falei. Eles bem sabem o que eu disse. Assim que Jesus disse isso, um dos guardas que ali estavam bateu-lhe fortemente no rosto com a palma da mão, dizendo: Isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? E Jesus respondeu ao guarda: Se eu disse algo de mal, revela o mal. Mas se disse a verdade, por que me agrediste? Sendo assim, Anás mandou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Cristo é negado pela terceira vez. Enquanto isso, Pedro estava em pé se aquecendo quando alguém lhe perguntou: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou, dizendo: Não, eu não sou. Um dos criados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro havia decepado a orelha, perguntou: Não te vi no olival com ele? Mais uma vez Pedro negou, e naquele exato momento um galo cantou. Jesus diante da corte de Pilatos. Então os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, e já estava amanhecendo, mas eles não entraram no pretório para evitar a contaminação cerimonial, pois desejavam comer a Páscoa.
Assim, Pilatos saiu para falar com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se ele não fosse um malfeitor, não o teríamos entregado a ti. Entretanto, replicou-lhes Pilatos: Levai-o vós mesmos e julgai-o conforme a vossa lei. Ao que lhe contestaram os judeus: Mas nós não somos autorizados a matar ninguém. Isso ocorreu para que se cumprissem as palavras que Jesus havia dito, revelando o tipo de morte que estava para sofrer. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e interrogou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Essa questão é tua ou outros te falaram a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Ao que lhe afirmou Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora meu reino não é daqui. Contudo, Pilatos lhe inquiriu: Então tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: Tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então Pilatos questionou a Jesus: Que é a verdade? E assim que disse isso, saiu de novo para onde estavam reunidos os judeus e disse-lhes: Não encontrei qualquer falta neste homem. Jesus no lugar de um bandido. Entretanto, sei que é tradição entre vós que devo dar liberdade a um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Sendo assim, querei que eu vos liberte o rei dos judeus? Então os judeus exclamaram outra vez, dizendo: Não, esse homem não, mas sim Barrabás. Ora, Barrabás era um conhecido bandido.